Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui hoje gravando o nosso programa, o nosso legado, esse podcast que conta a história do Grupo Águia Branca através da história das pessoas. Então, o grupo que já está no mercado há 79 anos, trabalhando e construindo muita coisa bacana, e a gente vem contando essa história através da história das pessoas. Hoje nós estamos aqui com o Braga, já esteve aqui conosco, então ele está voltando aqui à cadeira do entrevistado aqui para a gente fazer um bate-papo. Vamos fazer um bate-papo um pouco diferente. O Braga assumiu novos desafios recente, e está obtendo bons resultados lá. Então a gente vai fazer um pouco de um bate-papo sobre essa jornada que ele está tendo agora, de ter encarado um desafio que a gente propôs para ele e está lá fazendo, de uma forma muito legal, tá? Tudo bem, Braga? Seja bem-vindo novamente ao nosso programa, ao nosso podcast, tá? Bom dia. Bom dia, obrigado. É uma satisfação poder participar, compartilhar aqui novamente um pouquinho da história, da experiência e trocar ideia também, né? Para a gente poder seguir alinhado aí. Que bom, tá? Mais uma vez, obrigado por aceitar o nosso convite, né? A gente está refazendo, regravando, né, contigo, porque a gente quer registrar esse momento que você está vivendo aí, né, em Juiz de Fora. Você vai contar um pouquinho para a gente, tá? Mas antes, Braga, eu acredito que algumas pessoas possam não ter ouvido o seu podcast lá atrás, que já deve ter um ano que a gente gravou, até mais um pouco, Tem né? um pouco mais. São dois anos, né? Tá mais ou 2 anos, menos. né? Então, como você mudou nesses últimos 2 anos, né? Mas dá uma atualizadazinha pra gente, rapidinho aí, uns 5 minutinhos, um pouco da sua história, né? Onde você começou a trabalhar, como é que você chegou até aqui, qual que é a sua experiência nesse mercado automotivo aí, para botar todo mundo na mesma linha aí. Bom, tem 21 anos, né, que eu estou no mercado automotivo. Vim de área totalmente diferente, vim de indústria, mas ainda jovem lá, com um pouco mais de 20 e poucos anos, né? Surgiu uma oportunidade, trabalhei com Volkswagen, né? Trabalhei 6 anos com Volkswagen, tive uma passagem na Ford em torno de 6 anos, mais de uma vez como consultor, como gestor. Passei com Toyota, né? Trabalhei no grupo, tive uma experiência como consultor de vendas na Toyota, e depois retornei com um desafio para a Jeep, né? Onde estou aí há 6 anos, quase 7 anos, aproximadamente. Então, assim, foi uma construção de todas as marcas que a gente passa, e grupos, né? Trabalhei com grupos maravilhosos também, que você carrega um pouco do que você aprendeu. Eu trabalhei com pessoas bem interessantes, líderes fantásticos, tudo. A gente vai moldando ao longo do tempo e aprendendo. Sou capixaba, né? Apesar da família ter raízes mineiras, parte de pai, parte de mãe, né? Bem enraizada em Minas Gerais, que até ajudou bastante na adaptação, né? E sim, tenho uma filhota que está aí com 4 anos, né? Que é um motivador fantástico na vida da gente e que nos move a tomar essas decisões aí de desafios que surgem. Certamente. Filho traz uma energia completamente diferente para a vida da gente, né? Não, Ontem a gente total. estava conversando isso aqui, né, batendo um papo com o time aqui, e aí por um acaso veio essa história de filho, né? Como que a gente se transforma com filho, né? Que muda a vida da gente. É muito legal isso. E eu agora já estou com neto, tá? Agora já posso contar de neto, vou começar a falar de neto. Daqui a pouco você vai chegar lá. Não precisa ter pressa, não, que se Deus quiser, você chega lá. Bom demais. Falei assim, para pai de menina, né? Falei assim, Uhum. é o assunto que ele mais quer tardar, né? Meu pai de É, menina, aqui xodó com a filhota, a gente fica bem se adaptando, se preparando ao longo da vida, né? é, Faz parte da vida. faz parte, vai dar tudo certo. Vai acontecer tudo como tem que acontecer. Perfeito, Ô, perfeito. Braga, você trabalhou, você é natural aqui do Espírito Santo, você é capixaba e tal, você passou por Volkswagen, passou por Toyota, veio para Jeep, mas você sempre trabalhou no Espírito Santo ou você trabalhou em outros estados também? Não, trabalhei fora do estado, mas não era ramo de concessionária. Trabalhei em outras áreas, restaurante, tudo. Meus pais já mudaram do Espírito Santo 2 vezes na minha Uhum. adolescência, né? Então, acompanhei uma deles em estudo. Então, morei em Ipatinga ali, um período de uns 2 anos aproximadamente, né? Então, lá
muito adolescente, lá basicamente eu só estudei. Depois nós voltamos para uma cidadezinha próxima a Belo Horizonte, ali, quem é da região ele vai conhecer, que é João Molevade. Aí, João Molevade, uma parte da minha família mexia com restaurante, com carinhos e tal. Foi para lá, muito jovem, tinha 18, 19 anos. Fiquei lá Uhum. também uns 2 anos, 2 anos e meio. Né? Então, morei fora do estado, mas sempre com os pais, né? Numa época mais Uhum. jovem. Mas experiências muito boas, né? A gente sempre tive raízes muito fortes no estado de Minas Gerais, né? Um parentesco todo, a gente sempre conviveu, todo ano estava no estado e tudo. Então, é um estado bem acolhedor. Acho que Uhum. a gente, como tem muitas raízes em Minas Gerais, né? O grupo tem muitas raízes. Na minha época de Toyota, a gente já tinha muito relacionamento. Na época de Jeep, a gente também conversava muito com o pessoal do Toyota. Até hoje, a gente conversa muito com o pessoal do Uhum. Toyota. Minas, ele tem todo esse jeito ali, mineiro, ali, acolhedor. É muito legal. Facilita muito a nossa vida. É, é. Minha família também é mineira, né? Meus pais são mineiros. Meu pai, tanto meu pai quanto minha mãe já moraram em Juiz de Fora um tempo também. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas eles são natural de uma cidadezinha do interior chamada Carangola, né? Faz parte Já da ouvi, zona da mata também aí. Uhum. já ouvi meu pai falar de Carangola. É, Meu é avô, uma pequena minha cidade, família um lá. lugarejo. Na verdade, foi no interior de Carangola, foi num lugar chamado Alvorada, né? Que é interior do interior. E o meu pai, minha mãe era um lugarejo, meu pai nasceu numa fazenda ali perto do Alvorada, né? Eu não sei o nome da região, né? Ela foi na fazenda, eu sei que ela ficava, né? Ele falava assim, eu vou na Alvorada e vou lá na fazenda do papai, né? Que era o meu avô, né? Na época lá. É muito legal. Mas, Braga, você está agora em Juiz de Fora, você já está aí desde fevereiro? Fevereiro, primeira quinzena de fevereiro, final da primeira quinzena de fevereiro, né? Uhum. Aí fica um Juiz de Fora, a gente atua em Juiz de Fora, Petrópolis e Nova Friburgo. Apesar da proximidade, são características bem diferentes, né? Petrópolis tem muito daquele o petropolitano ali, tem muita ligação forte no Rio, tá ali as primeiras cidades ali mais influentes ali estão a pouco mais de 40 minutos. Você desce a serra ali, 40, 45 minutos, você já tem concessionárias envolvidas já com grandes grupos, com grandes regiões e tudo, então Uhum. é um perfil um pouco diferente. Em Nova Friburgo, onde estou hoje, inclusive, tem um perfil bem interiorano mesmo. Aí Nova Friburgo já me lembra muito cidades que a gente tem da região serrana aí, do tipo Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa e tudo. Tem esse Uhum. perfil. Apesar de maior do que essas cidades, tem um perfil mais acolhedor do ponto de vista do consumidor. O consumidor Nova que Friburgo, em matéria de tamanho de população e tal, é maior que Petrópolis, não, né? a região em si se torna. Por quê? Nova Friburgo, você tem muita região de produtor rural no entorno. Se você pegar a cidade de Nova Friburgo, não. Porque Petrópolis, você tem Petrópolis e Itaipava, é meio considerado um bairro de Petrópolis, apesar de ser um pouco distante ali. Mas Nova Friburgo, a zona rural é muito ampla, muito ampla. Uhum. Ela quase não, ela se funde quando você faz o trajeto para ir, por exemplo, para Petrópolis, quando você vai por Teresópolis, você meio que se perde aonde começa um e acaba outro. A parte que tem de extensão de zona rural, onde você vai tendo vilarejos e casas e vielas, elas vão se misturando, né? Então a concentração rural aqui é muito grande. Então Uhum. a área Eu tenho a principalmente impressão que ela vai até perto de Macaé. Eu acho que ela chega a fazer divisa com Macaé, na outra ponta dela. descendo a serra, não. Você vai ter um pouquinho antes ali, você tem Cachoeira de Macacu, você tem outras cidades ali pequenas, bem menor que Uhum. Nova Friburgo e tudo, com menor expressão, mas que dividem antes. Na Uhum. ordem, descendo aqui, você tem mais pertinho aqui Duas Barras, Cachoeira de Macacu e uma outra que eu não me lembro agora já chegando lá embaixo, lá em Macaé. Uhum. E Nova Friburgo é uma filial nova, né, Braga? Essa filial nós abrimos quando aí? Nova Friburgo tem um pouco mais de um ano e meio, foi aberto em janeiro de 2023. É, Perdão, janeiro de 2024, janeiro do ano passado. é um bebezinho também, né? Tá, que tá. Sim, sim. Sim. A gente não tinha atuação aqui, né? Nova Friburgo fica, ah, dá aí uns 90 quilômetros aproximadamente de Petrópolis, mas é uma região de serra, então são uns 90 quilômetros que demandam um pouco mais de tempo. Daqui lá se Uhum. deve gastar 2 horas e pouquinho. Você não tem essas pistas duplas que você faz Juiz de Fora, Petrópolis, que é tão ligado rapidamente. Uhum. Então, você tem.
toda uma característica regional aqui de concessionárias que estão aqui há 36 anos, como é o caso da Volkswagen. Fiat mudou de grupo, mas também já tem algo em torno de 17, 18 anos. Então, são pessoas muito ligadas a essa cultura de conhecimento, de envolvimento com o pessoal do grupo, da loja. E a gente tem feito esse trabalho aqui, que é um trabalho de formiguinha, né? A gente teve, mês passado, eu cobri férias aqui, fiquei aqui umas 2 semanas, intervalos picados aqui, porque o gestor estava de férias, e muito legal perceber como é que o povo aqui demanda essa atenção diferente. Ele gosta de sentar, bater um papo. É muito diferente, é muito diferente do que passaria na nossa cabeça de uma cidade do Rio de Janeiro. Uhum. Mais interiorana, muito mais acolhedor, mas Uhum. um povo muito bacana, cidade muito acolhedora. Legal, legal, muito bom, Braga. Agora, Braga, fala pra gente como é que foi essa experiência sua de sair daqui do Espírito Santo, né, que você estava liderando aqui a Grande Vitória, né, de um time bacana, né, produzindo bem, e vai encarar esse desafio de pegar a Zona da Mata aí, que pega, né, Juiz de Fora, Petrópolis e Nova Friburgo, aí, como a gente estava falando, né. Só para registrar, né, Petrópolis também a gente reformou a casa, né? Então, Petrópolis tem, se tiver 30 dias no máximo, né, que a gente fez a mudança, acabou de fazer 30 dias, né, uma casa nova. A gente saiu de Itaipava, né, uhum, que é como se fosse um bairro de Petrópolis, mas é outra ponta. Você faz ali com 20 quilômetros passando pela pista, e fomos para Petrópolis mesmo, né, na região ali imperial, onde um você tem ponto dois maior, né? Uhum, ponto maior, mais bonito, mais dentro do padrão moderno, né, que pede a Jeep, né, com pós-venda maior, com mais estrutura, e numa avenida onde você tem praticamente todas as concessionárias das marcas expressivas estão ali. E é uma saída muito rápida, um acesso rápido para o Rio e tudo. Então uhum, a gente tá acreditando bastante ali na loja nova. Acho que a gente vai ganhar agora em expressão ali e representatividade. Vai fazer bastante diferença para a gente agora nesse segundo semestre. Com relação à mudança, assim, tem um negócio que vem conosco, né, do comercial. Acho que aquilo que não te assusta não te faz crescer, né? Você vai muito tranquilo para um desafio, e não chega a ser um desafio. E eu recebi com muita satisfação. Isso acho que é muito legal, você ser considerado, né? É sinal de que o seu trabalho está sendo visto, sinal de que você tá caminhando, trilhando o caminho certo. Mas a mudança de estado é sempre bem preocupante, né? Eu tenho a questão uhum, de personalidade, você tem a questão das pessoas, família, né? Que fica toda no Espírito Santo, então demandou uma adaptação, né? Mudei com esposa, com filha, mas muito bem recebido. Acho que a receptividade, acho que das pessoas que estão ali entendendo o trabalho que você vem para fazer, para poder apoiar, para poder ajudar, acho que foi muito importante. Acho que trouxe uma tranquilidade, passado aquele primeiro momento ali de entender o, os motivos da mudança, entender o que você está ali, né? E aí agora acho que abre caminhos para esses 5 meses de trabalho que a gente vem fazendo, de entender características e particularidades de cada time, para a gente conseguir fazer com que cada um avance na sua característica, com a característica do que ele tem de melhor na região dele, para poder aproveitar. Apesar de serem muito próximas, são realmente públicos bem distintos, né? O, por mais proximidade que você tenha de Juiz de Fora do Rio, né? Juiz de Fora, a população é muito ligada ao Rio de Janeiro, né? As pessoas sabem de time de futebol, as características. É a zona da mata, mas muito extremo do Rio. Você tem o perfil ainda mineirinho, aquele jeitinho mais escorregadio no negócio, requer confiança, você tem que ir trabalhando, ganhando a confiança dele. Eu acho que esse trabalho está sendo muito bem feito lá. A loja lá é de 22, se não me falha a memória, né, que foi quando a gente adquiriu. E a construção da equipe que está lá hoje, consolidando, pós-venda e tudo, veio ganhando, né, veio colocando o nome da Vitória Motors em substituição ao que a gente tinha do outro grupo. Acho que hoje é mais relevante, né? As pessoas já uhum, conhecem. Né? Petrópolis, um outro perfil, acho que é um perfil mais do Rio Capital. É algo como se fosse para quem está no Espírito Santo, aquele tiro curto de Vitória, Domingo Martins. Acho que um público muito mais ligado à capital, né? Você tem quem tem somente uma residência lá de final de semana, uma casa de montanha, esse tipo de coisa. Então você trava muita negociação, você atende muito cliente do perfil Capital Rio.
né? E Friburgo, como a gente estava falando, é o perfil mais interiorano. Também desce, também é atendido, né, em regiões grandes, metropolitanas do Rio, também. Mas ele dá muito valor a quem é da terra, quem está na terra, então ele valoriza muito poder fazer um negócio aqui em cima. E isso eu achei muito, muito legal, muito importante aqui na região, principalmente para uma loja que a gente acabou de completar ali 1 ano e meio de cidade, tudo. Legal. Uhum. Agora, sobre o time, Braga, esse trabalho de liderança, assim, o que que mais te desafiou? Né? Porque, assim, no final do dia, a gente sabe que muito é pessoas, né? E o direcionamento das pessoas, né? E o que que mais te desafiou? O que que mais você trabalhou para que você fosse conseguindo e melhorando os resultados, né? Porque hoje a gente tem um share melhor, tem um NPS melhor, já começa, consequentemente, o resultado financeiro também melhora. Tá? O que que foi para você? Assim, estou te perguntando isso porque muitos dos nossos ouvintes são líderes também, como nós. Então, assim, quais foram as lições aprendidas? Como é que foi isso para você que você pode compartilhar conosco? Acho mais do que história, né? Assim, o Braga trabalhou em tal lugar, trabalhou em tal empresa do grupo. Eu acho mais do que isso, um pouquinho é credibilidade. É você trazer para o time entendimento que você está ali para a gente poder segurar na mão do outro e vamos compartilhar a experiência. Não tem ninguém dono da verdade, né? Eu aprendo muito aqui todos os dias. Eu costumo Hum. dizer que eu tenho muito mais a aprender do que ensinar, né? Que quem está no local, no dia a dia, são eles. Quem traz as características que a gente faz é compartilhar. Eu acho a confiança no que você pode ajudar, acho que tem feito bastante diferença. As pessoas acreditam realmente, né, que você consegue ajudar, que você consegue apoiar, e aí elas conseguem externar as dificuldades, a gente consegue sentar, conversar, entender o que pode ser o melhor caminho. Então, acho que a troca de experiências acho que tem sido o que tem gerado mais resultado, né? Uhum. A confiança que você adquire com essas trocas de experiência, a verdade que você passa, né? Você está ali, você está de verdade, né? Eu acho uma mudança, eu acho que faz muita diferença, né? Falou assim, o Braga não sai de uma região X e vem para cá esporadicamente a cada 50 dias, 45 dias. O Braga vive aqui. Então, É diferente. o que ele está falando é verdade. Ele vive aqui, ele respira aqui, ele está aqui na região. Eu acho que ter vindo para cá, eu acho que foi um ponto bem, bem forte para poder embasar essa confiança. Então, eu acho que Hum. confiança e transparência nas relações diárias, acho que fizeram a maior diferença. O time já era bom, né? Não tem dúvida disso. São as pessoas que são escolhidas para estar conosco. Eu costumo dizer que ninguém está por acaso, né? Você é escolhido para estar aqui, você escolheu estar também, né? Ninguém é obrigado a É. estar aqui. Então, Uhum. você foi escolhido, mas eu tive opção, né? Eu fico porque eu quero. Então, se eu quero, eu vou fazer o melhor. Isso faz, para mim, isso faz todo sentido. Uhum. Não, certamente, certamente. Então, eu acho que esse negócio de estar inteiro na operação é fundamental, né, Braga? Isso aí não. Isso faz muita diferença, muita diferença. Então, só explorando um pouquinho mais de time, né? Foi necessário assim trocar pessoas ou foi mais um trabalho de organizar, né, o papel das pessoas? Em troca de pessoas, acho que é um mal necessário. Às Uhum. vezes, tem pessoas que realmente não tenham a mesma vontade, a mesma disponibilidade, ou não caminham para o mesmo caminho. Eu não vejo isso como ruim. Acontece quando um técnico de futebol tem que organizar as peças, acontece com qualquer outro técnico, Uhum. e de repente faltava aquela coragem de você fazer a mudança, né? Não, vamos fazer a mudança, vamos entender qual que é o ponto. A princípio, você nunca quer mudar, né? A impressão de que a mudança de pessoas que vai trazer resultado, acho que fica bem vago ali se a gente estiver pensando nesse sentido. É você chegar e entender. E ao longo desses meses, a gente foi entendendo quem fazia parte, quem conseguia caminhar, quem tinha os mesmos propósitos que nós, quem não tinha, assim, que vá seguir seu caminho, que seja feliz. Acho que Uhum. não tem verdade absoluta. Eu costumo dizer que, às vezes, você não está de coração no mesmo lugar, às vezes a pessoa muda de lugar, até mesmo dentro da mesma empresa, aí a pessoa se destaca e às vezes a pessoa depois surpreende. É só uma questão de você querer realmente fazer parte daquilo ali e acreditar, né? Eu não posso acreditar mais do que eu tinha, né? Eu Ah, sempre isso aí em mente, né? Não dá para quem está com você que seja o líder em qualquer escala hierárquica e você querer mais do que o time.
Não faz Uhum. sentido. Tem que querer no mesmo nível que você ou mais. Acho que todo mundo caminha junto. Mas mudança faz parte, sim. Eu acredito que mudança faz parte. Em todas as casas? Não. Isso aí tem local que você não precisa mudar. Às vezes é só Uhum. uma mudança de cultura, de postura, algum ajuste de direção, coisa simples, alguma característica de coisas que você faz, ações que você toma em determinada região que também podem funcionar para cá. Acho que essa proximidade, a gente encurtou a distância geográfica aqui, então o Braga está presente, ele consegue trazer algumas questões que funcionavam em tal lugar, vamos entender se funciona aqui, Uhum. né? Mesmo com característica diferente. Então, É. minha Uhum. cabeça, mudança é importante, mas não é a primordial. Quando É. necessário, eu acho que também não adianta ter medo. Uhum. Quanto mais uma região que você tem três lojas com culturas muito diferentes, né? Como você comentou, né? Juiz de Fora tem uma cultura muito diferente de Petrópolis e de Nova Friburgo, né? Cada um tem uma característica, né? Petrópolis é uma cidade maior, mineira, né? Tem a sua dinâmica própria, né? Uma cidade comercial, industrial, tem muita coisa em Juiz de Fora, uma cidade bem rica também. Quando você vai para Petrópolis, é uma cidade mais assim, meio que Campos do Jordão, Pedra Azul aqui, nossa, né, aquela cidade vamos falar assim, a elite, né, do Rio tem as suas casas de montanha. Só que isso ficou tão comum, tem muita gente que já mora em Petrópolis, passa a viver em Petrópolis, e Petrópolis, né, tem a sua dinâmica, mas é uma dinâmica de uma cidade mais segunda residência, de pessoas aposentadas e tal. Não deixa de ter um bom comércio pujante, uma cidade super Sim. legal também, e linda, né? Linda, diga de passagem, né? E Nova Friburgo é uma típica cidade do interior do Rio de Janeiro, né? Então são dinâmicas diferentes. Então você ajustar a sintonia, né? Porque no caso é uma sintonia fina para o time, saber como lidar com esses clientes, a dinâmica, tempo de fechamento, tipo de argumentação, abordagem, como é que o preço do seminovo é diferente em cada cidade dessa, tudo isso, esse ajuste fino, é bom estar perto, né, Braga? Tá? Como é que foi isso aí para você pegando isso aí? Eu acho que foi bem legal. Às vezes a gente está ali no Espírito Santo, a gente já percebe, quando você sai de município, né? Você está Uhum. trabalhando atuando em Vila Velha, atuando na Serra, atuando em Linhares, né? Norte do estado, sul do estado, você já tem características diferentes. Imagina que quando você muda de estado, faz sim diferença o estilo do seminovo, o preço do seminovo, como você trata o cliente, a tratativa, né? Como é que ele gosta de ser tratado, né? Obviamente, todo cliente gosta de ser bem tratado, mas você tem alguns perfis, né? Você pegar, como a gente estava falando por último aí, por exemplo, de Nova Friburgo, você tem muita gente que a família é daqui, foi criado aqui, está há várias gerações aqui, então eles se sentem parte da cidade, eles se sentem parte do negócio. Então faz toda a diferença esse carisma com o negócio, né? Você tem Petrópolis lá, como a gente falou, tem essa ligação muito forte e rápida no Rio. É um pessoal com mais velocidade no negócio, né? Não é um local tão grande, mas é extremamente movimentado do ponto de vista comercial, né? Com essa ligação no Rio. E Juiz de Fora, com um polo fantástico ali. Uma cidade hoje com aproximadamente 560 mil habitantes, e mais ali uns 100 mil passantes ali. Uma Uhum. cidade fantástica. Me surpreendeu muito positivamente. Eu tinha ido uma vez somente e depois, quando eu voltei, já voltei para ficar, mas o lugar é bem diferenciado, né? Não por isso, não só por isso, o grupo tem mais operações lá, né? Nós Uhum. temos lá mais duas lojas do grupo rodando lá. A gente Uhum. aproveita essa parceria, essa força de grupo, né, para você consolidar na cidade. Acho isso aí muito importante também. Nós hoje estamos com três marcas e, em tese, cinco negócios lá, né? Porque a gente tem a Jeep, né? Nós temos a Toyota, nós temos a BYD, né? Nós estamos abrindo agora uma Toyota T-Service, que vai funcionar do outro lado, lá de Juiz de Fora, que eu não sei o nome da região lá. É no lado norte, né? Tem que Lá do norte consumidizar. que chama, né? Eu sei que é do outro lado. A gente está de um lado, é do outro lado da cidade, né? E nós temos Águia Branca seminovos também, né? E as marcas que funcionam dentro, né? Igual a RAM, né? Que funciona dentro da Jeep, a Lexus que funciona dentro da Toyota, né? Parece que não, na hora que você para, você tem que ter sete cabeças diferentes para gerir uma micro-região, né? Que é esse regional da Zona da Mata aí com tantas coisas, né? Mas, enfim, pessoas como você que fazem a diferença para estar fortalecendo isso aí.
Praga, eu queria aproveitar o momento, você que tem muita experiência de mercado, né? Está há 21 anos nesse mercado automotivo aí, com uma história de muito sucesso. A gente está vivendo hoje, eu chamo de uma mudança de estado, né? As pessoas estão mudando o jeito de lidar com o carro. Seja essas novas gerações que são muito mais conectadas, né, que são muito mais desapegadas, têm muito menos paciência do que, né, gerações anteriores, né? É uma característica dessa nova geração. Seja a chegada desses carros elétricos, né? Essas novas formas de combustível, né? Que é o elétrico, é o híbrido, então, é o flex, é o híbrido flex, aí tem hidrogênio sendo produzido, então assim, nós estamos mudando essa matriz que antigamente era só o carro a combustão tradicional, ou a gasolina, ou a álcool, e alguns a diesel, né? Para essa mudança. Como é que está sendo isso para o time? Como é que as pessoas estão lidando com isso? Você acha que as pessoas estão dando conta, estão com medo, estão curtindo, assim, aproveitando esse momento e aprendendo bem? Como é que está isso para você? Olha, hoje a gente viveu em 2022 a chegada de um primeiro híbrido na Jeep, né, como uma forma de você fomentar o mercado, mas a gente acredita que lá atrás foi mais como você apontar as possibilidades que você tem do que um acerto, né? Uhum, uhum. Acabou que não caminhava, não era tão um perfil, e acho que a estratégia também que teve de produto e marca para a gente na época não foi adequado, mas eu acho que é um mercado também sem volta. Acho que as montadoras vão caminhar para esse sentido, acho que elas só se ajustaram um pouco mais, né? Montadoras que têm esse DNA, a gente tem no grupo aí, tem esse DNA de elétrico, de híbrido, de eletrificação, só estão apertando o pé, então a gente sente que elas estão trazendo cada vez mais produto, o mix de produto está aumentando, a gente está do lado da BYD lá na Jeep e Ram de Juiz de Fora. A gente tem muito contato, está muito lá na casa e tudo, então a gente fica até surpreso pela quantidade de produtos que chegam, mas acho que isso não tem como escapar. Eu acredito sim, né? E as montadoras nacionais, a Stellantis, por exemplo, né, que determina a bandeira da Jeep e Ram, vai caminhar para esse sentido também, só deve estar ajustando o que você vai trazer de acordo com o cenário e perfil consumidor dela, que é um pouco mais seguro nessa mudança, né? Ele tem muito enraizado essa questão de aventureiro, isso está ligado à combustão, isso está ligado à picape, né? Falando de RAM, né? Assim, a gente já ouve falar em alguns anos já em RAM elétrica, nos Estados Unidos, que é a RAM Uhum. Revolution, mas o Brasil, você vê que o pessoal tem bastante resistência com relação à picape nesse sentido. Mas a gente acredita que eles vão adaptar o que você tenha, mesmo que comece de forma mais comedida ou de forma mais segura, de acordo com o perfil do nosso consumidor. Mas não creio que tenha como a gente escapar disso. Acho que a gente vai caminhar para esse sentido, mas dentro do perfil do que a montadora acredita ser mais seguro, né? Numa transição mais leve, oferecendo um mix de produto mais comedido nesse sentido, mas a gente vai chegar nesse ponto num prazo aí até mais curto do que a gente imagina. Né? Hoje, você vê o crescimento de marcas elétricas, novos entrantes, né? Tem chegado muita coisa e a gente tem que ficar antenado nisso que está chegando, o cliente traz informação para a gente, é muito preocupante se a equipe na ponta ali não tiver antenado do que está chegando de produto elétrico, PHEV, MHEV, híbrido leve e por aí vai, mas você já precisa ter o conhecimento para você ir conversando com o seu cliente ali na ponta e tudo, deixar ele tranquilo, para o dia que você tiver o produto, que isso não suja para ele como a assim, estou perdendo a identidade da marca porque eu estou mudando para combustível A, B ou C, né? Para ele entender que faz parte de uma migração. Vai ser comum, já é comum hoje, né? Nós temos clientes que temos carros a combustão e até o bem oposto do que ele tem em casa. Às vezes ele tem um híbrido, plug-in, e tem uma picape diesel nossa. São dois perfis totalmente diferentes, mas às vezes ele precisa para duas funcionalidades aqui distintas, né? Eu acho que a gente vai caminhar cada vez mais para isso. Você Uhum. acredita num encerramento de combustão a curto prazo? Não, nada nesse sentido. A gente vai se adaptar e vai conseguir aproveitar as mudanças do mercado também. Uhum. Uhum. Eu acho que é bem isso, né? Assim, é muita opção que está tendo. Eu acho que deixa o consumidor em dúvida também. E tem aqueles que gostam mais da novidade, né? Que são mais adeptos à novidade, então esses vão pular dentro mais rápido, né? E acho que, assim,
a gente tem muito que aprender, né, Braga? Tem muito que aprender. A gente tem que estar com a mente muito aberta, né? Nós que estamos na liderança da companhia, a gente tem que apoiar o nosso time a conhecer, sabe, a pesquisar um pouco mais, andar em carros híbridos, elétricos, saber falar, saber argumentar, saber a diferença de andar num carro elétrico para um carro a combustão. Carros similares, lógico, né? Dá para pegar as grandes diferenças, né? Para a gente não falar bobagem, né? Porque hoje em dia a desinformação que a gente tem, principalmente na internet hoje, né? Nas diversas mídias que tem aí através do canal da internet, acaba sendo um desfavor, né? Porque é tanta desinformação, é tanta bobagem que o pessoal fala, que a gente acaba ficando meio perdido aí. Mas a própria Stellantis, ela tem uma estratégia de trazer mais modelos, né, para o futuro aí, né? Então, o que que a gente vai ter de novidade no futuro próximo aí, Braga? Então, surgindo de forma de especulação, a gente acredita em híbridos leves, né? Tudo muito especulativo ainda, a título de prazo, tudo nesse Isso. sentido, Uhum. mas com relação ao que vem surgindo de mudanças fora do Brasil, dita muito o que vai vir para nós, que a montadora vai conseguir adaptar. E a gente vê outras marcas da divisão Stellantis já apostando em híbridos leves, né, fazendo seus ajustes, colocando para rodar no mercado, aumentando o número de vendas. A gente sabe que tem estados com isenções, tanto de PVAs quanto outros impostos nesse sentido, e aí a gente vai acabar migrando para aquele público que quer ter mais de um tipo de produto em casa. Então eu creio que a gente já deva estar muita coisa ajustada aí, de repente pensando em algo aí já em versões mais de entrada, em algo de repente alguma coisa que seja interessante para versões topo de linha. Hoje a gente traz oficialmente, mas vem por lotes, então não vem num volume tão expressivo, por exemplo, carros bem premiums, como a Grand Cherokee 4xE, né, que é um híbrido plug-in de um dos SUVs mais premiados do mundo. Então, assim, é um carro muito icônico. E toda vez que a gente traz um lote desse carro e tudo, e disponibiliza ele em loja, você vê a força de venda do carro. Ele chega, ele gira muito rápido, você traz um número pequeno, mais nichado, mas de pessoas que conhecem. Então, a gente acredita que a gente possa trazer isso para os nossos carros intermediários, nossos carros de entrada, para a gente tornar isso mais acessível, né? Tanto quanto ocorre em outras marcas. A questão da desinformação, acho que você tem muito o receio da mudança, né? O nosso medo, por exemplo, é a equipe na ponta, né, falar besteira, de repente, com medo de mudança. Então, tem que testar, tem que andar. Acho que não tem certo ou errado, né? Vai ter o que vai atender o teu perfil de cliente. Você tem um perfil de cliente que é aquele carro XY com aquele tipo de alimentação, com aquele tipo de combustível, resolve, ok. Se ele precisa de um carro híbrido, se ele precisa de um carro elétrico, acho que a gente vai se moldar. Eu acho que se a gente tiver um mix de produto melhor, eu consigo abrir o leque e manter mais pessoas, eu consigo manter uma gama maior de clientes ali debaixo do nosso guarda-chuva ali. Eu acho isso importante. Tem clientes que às vezes não querem abrir mão da marca, mas às vezes um determinado perfil dele de utilização, aquele combustível já não atende mais, e às vezes você corre de perder ele por uma falta de opção, né? Mas acho que não tem que ter receio com relação à mudança. É entender, receber da melhor forma possível e falar o que seja correto. E quanto mais vem Stellantis, né? O histórico, né, que essa marca tem, né? Pega uma marca Jeep, né, que é uma marca que existe aí, sei lá, há quase, eu acho que tem 80 anos, né? Não sei, a marca Jeep. 1941. Por aí, né? Então, assim, tem uma história, né, fantástica, fantástica, né? Tem uma força de marca, né? Tem um grupo de fãs da marca, mas que ela também está trazendo, se modernizando, a gente está vendo ela se mexer, né? Então, a gente vê algumas marcas chinesas que chegaram no mercado primeiro, com muito mais força e tal, e mostraram, e fizeram, né? Mostraram e estão fazendo as outras marcas legado, que tem esse caminho aqui, né? Para passar do híbrido, do elétrico, esses novos modelos, né? Acho que o mercado tem olhado com bastante atenção e aceitação a esses produtos, né? A gente trabalha com outras marcas, a gente vê isso aqui. Não tem ninguém que chega na hora e fala, não quero isso aqui não, né? Assim, é claro que ninguém é muito, mas é muito poucas pessoas, né? Tá? E assim, a gente está vendo o quanto que a Stellantis está investindo, né? E acho que a partir do ano que vem a gente vai ter um line-up todo completo aí, novo, né?
uma motorização nova, com novas fontes de energia e o design do carro também novo, né? Então, acho que o ano que vem começa uma transformação na linha Jeep aí, né? E Ram também, tá? Agora eu vou dar um palpite meu, Marcelo, né? Sem responsabilidade aqui de acertar, mas é um palpite só. Eu acredito que o carro híbrido serão todos, né? Eu acho que é igual o ar-condicionado, quando começou lá atrás, era aquele item opcional, era um opcional até caro, e depois foi popularizando nos modelos mais caros, e hoje qualquer carro, né, o mais comum que você compra, você não tem a opção de não ter o ar, né? Virou como um item obrigatório, mais ou menos igual o câmbio automático, né, que ele acabou incorporando na rotina. Eu acredito que, sei lá, nos próximos 5 anos, o híbrido ele vai se tornar uma realidade para todo mundo, porque ele é muito mais eficiente, cara. Não tem, sabe, o carro é muito mais econômico, né? Não tem motivo, né? A tecnologia já está dominada, já está em abundância no mercado, né? As montadoras ficarem para trás nisso, né? Quem ficar para trás nisso vai, de fato, perder. Porque se você pode ter um motor mais eficiente, mais econômico, por que não? Por que não? Tá? Então, acho Eu que acredito muito no mix de produto, né? Eu acho que o híbrido, eu acho que para mim, é a realidade mais latente que nós temos. E acho que é legal os montadores não terem receio de errar, de acertar, porque acontece. A gente tem, por exemplo, agora, recentemente, acho que foi no início do ano, há 3, 4 meses atrás, o retorno do CEO da RAM, né? E assumiu novamente, está retomando a linha de produção de motores V8. Então, assim, é. nos Estados Unidos, um apelo, não, vamos retirar porque o que a gente tem de 6 cilindros, turbo, é mais eficiente e tudo, mas você tem aquela demanda de mercado lá que fez com que a montadora anunciasse o retorno da linha do clássico motor V8 Ram. Então, eu acho que você ter um mix ali para atender todo mundo seria o line-up mais ideal, né? Acho que as montadoras vão trabalhar nesse sentido. O híbrido, eu também Pode ser creio que seja registrado o que, caminho. para quem gosta de mecânica, de motor, a gente está falando de um clássico, né? O motor Ram é um clássico, é um estado da arte aí no gerenciamento de motores. É um carro extremamente forte, né? Ele tem uma inteligência que liga e desliga alguns cilindros ali e tal, na medida da necessidade. Mas, Braga, muito bom esse bate-papo nosso aí, quero te agradecer muito, tá? Vou te pedir um conselho aqui que você daria para as pessoas que passam por situações como essa sua, de tá mudando, pegando pessoal diferente. Que conselho que você deixaria para essas pessoas? Que não tenha o receio da mudança, né? Que entenda a mudança e que, principalmente, quando você vá para uma função e você vai ter um número maior de pessoas que demandam de informação, que dependam do que você vai passar com segurança e tudo, você compartilhe mais. Eu acho que a gente está aqui muito mais para poder compartilhar do que para poder ditar. Eu acho que não é esse o DNA do negócio. Eu diria assim, não tenho receio da mudança e vá de coração aberto, vá para ouvir as pessoas, né? A É. gente vai, Uhum. a gente nasce com 2 ouvidos, uma boca, não é à toa, né? Então vamos Uhum. ouvir mais, acho que a gente vai aproveitar muito melhor as oportunidades. Fantástico, Braga, fantástico. E assim, compartilho desse conselho seu, né? Eu já pude viver momentos como esse, né? De mudar ou de assumir alguma operação. E toda vez que eu ia com muita certeza que, vou chegar lá, vou fazer isso e isso, chegava lá, quebrava a cara, né? Né? Viva primeiro, escute, aprenda, dê atenção às pessoas, né? Ali tem ouro, né? Tem muita coisa boa e a gente também cresce muito, né, Braga? A gente aprende muito com essas mudanças, né? Ao ouvir, ao aprender, como que a gente se desenvolve, né? É. As pessoas não têm escala hierárquica, acho que não tem função, acho que todo mundo, você tem sempre alguma coisa para aprender, eu acho muito legal. Você Uhum. para ali num café, você conversa com a pessoa que ajuda a cuidar da nossa loja para deixar limpa, você conversa com a pessoa que ajuda a cuidar dos nossos carros lá para deixar pronto, você conversa com quem recebe o cliente ali, é legal, você, assim, Uhum. surpreende bastante com o que as pessoas têm para te passar. Eu acho que você está de ouvido aberto e mente aberta na companhia como um todo ali, você tira excelentes lições ali para a gente poder aproveitar para o time. Não, que bom. Braga, te agradecer de montão, te parabenizar pelo trabalho aí que você está fazendo, os resultados, te agradecer mesmo por levar a nossa cultura, os nossos valores, né,
para o time daí, da Zona da Mata, fazer com que eles sonhem os nossos sonhos, né? Que a gente engaja o time, aí fica mais fácil da gente, né, conquistar o que a gente precisa, né? Tá? Então, muito obrigado mais uma vez aí, obrigado por participar do nosso programa, tá? E até a próxima. Tá? A próxima. Obrigado. Alô, pessoal. Então, obrigado pela audiência, obrigado por ter ouvido mais essa história aí. Agora, eu ouvindo uma história aqui de uma experiência de transformação de uma região, né? O Braga fez aí e compartilhou conosco. Vamos juntos, semana que vem tem mais. Até já, pessoal.